gente, boa tarde. Aqui é a professora Ana Lúcia, tudo bem? A professora de vocês de matemática. Estou aqui para retomar as aulas de nivelamento, de orientações de estudos e retomar assim os números racionais, que são operações de frações, e o princípio multiplicativo. Vocês terão também em seguida um formulário para fazer, né, sobre essas habilidades que eu acabei de falar, que são situações que envolvem frações e o princípio multiplicativo. Então, aqui é para reforçar, né, o conteúdo, para vocês lembrarem e conseguirem ter um desempenho bom nesse nivelamento. Então, aqui eu coloquei o que é a definição dos números racionais. Então, os números racionais são números que podem ser escritos na forma de fração. Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração é racional. Esses números também podem ser representados na forma decimal finita, né, porque tem fim, ou decimal infinita. Decimal, a gente costuma falar que é número com vírgula, né? Então, decimal infinita, que não tem fim, e periódica, quer dizer, a dízima periódica, que vai para o infinito, né? 0,3333. Então, ela também é um número racional, ela pode ser transformada numa fração. Bom, aí aqui eu coloquei um exemplo de uma soma de frações com denominadores iguais. Claro que é bem facinho, né? Que nem aqui, olha, você tem o denominador 2, né? Que o denominador é o número de baixo. Você mantém o número 2 e soma em cima. 8 mais 12, 20. Aí 20 dividido por 2 dá exato, né? 10. Então, são 8 meios mais 12 meios dá 20 meios, que é exatamente 10. Aqui já tem 1 trezeavos mais 5 trezeavos mais 3 trezeavos. Então, pode ver que manteve o 13 e somou em cima. Então, 9 trezeavos. E aqui não deu para dividir nem para simplificar, né? Porque a gente pode simplificar uma fração dividindo o número de cima e o de baixo pelo mesmo número, né? E aqui nesse caso não é possível, tá? Então a gente não simplifica, porque ela já é uma fração irredutível. Aqui seguindo agora, nós vamos ver um exemplo de soma de frações com denominadores diferentes. Lembra, a gente viu no início do ano, quando eu conversei com vocês, alguns lembraram do método borboleta? Então, é ele que eu estou colocando aqui. Então, como é que a gente deve fazer? Para fazer o método borboleta, você vai multiplicar, vamos dizer assim, aqui ó, em cruz, né? Que daí forma uma asinha da borboleta. Então, 3 vezes 5, ó, 15. Aí, 4 vezes 2, que é outra asinha da borboleta, 8. Tudo bem até aí? Aí, seguindo, você também vai aqui multiplicar aqui embaixo, ó, da onde que veio esse 20? Porque houve aqui também uma multiplicação do 4 pelo 5 aqui, ó, tá? Então, 4 vezes 5, 20. Aí, somamos o 15 com o 8, né? Porque notem que era uma continha de mais, olha aqui no meio, mais. Então, 15 mais 8, 23. E olhe também que não foi simplificado, porque não é possível simplificar essa fração. Não dá para dividir pelo mesmo número o numerador, que é o de cima, e o denominador, que é o de baixo. Não dá. Então, não é possível simplificar. Aqui nós temos um outro exemplo, tá? Do método borboleta, onde também é uma soma, né? E podem ver aqui a asinha da borboleta, né? Ó, 1 vezes 6, que daí apareceu aqui o 6. 5 vezes 2, 10. E embaixo também foi multiplicado, né, gente? Ó, 2 vezes 6, 12. Aí somou, porque era uma soma, né? Uma adição aqui. 16 por 12. E nesse caso, olha, vejam, deu para simplificar por 4. Porque o 16 e o 12, eles são da tabuada do 4. Então, o resultado foi 4 terços. Então, foi possível simplificar. Ah, mas eu tenho que simplificar? Essa é uma pergunta muito comum. Sim, deve simplificar sim. É muito importante saber simplificar, porque às vezes a resposta que está no exercício, que é tipo teste, ela está simplificada. E como que você vai saber daí? Então, precisa simplificar sim, porque as alternativas
geralmente aparecem, né, com resultados simplificados. Então, você tem que saber simplificar. Aí, seguindo aqui, nós temos o outro conteúdo, que é o princípio multiplicativo. Princípio multiplicativo, ou também chamado de princípio fundamental da contagem, ele é utilizado para encontrar o número de possibilidades para um evento constituído de N etapas. Esse N, ele representa um número qualquer de etapas. Para isso, as etapas devem ser sucessivas e independentes. Se a primeira etapa do evento possui X possibilidades e a segunda etapa é constituída de Y possibilidades, então existe X vezes Y possibilidades. Então, nós temos que multiplicar as possibilidades. Claro que aqui eu acho que fica um pouco confuso de entender, né? Porque com letras, mas eu vou colocar um exemplo com números também, vai ficar mais fácil. Então, portanto, o princípio fundamental da contagem é a multiplicação das opções. Olha a palavra ali, multiplicação das opções, né, dadas para determinar o total de possibilidades. Multiplicação. Vocês já vão entender daqui a pouquinho como esse exercício é fácil. Vocês vão ver. Então, aqui, ó, exemplo. João está em um hotel e pretendia visitar o centro histórico da cidade. Partindo do hotel, existem 3 linhas de metrô que levam ao shopping e 4 ônibus que se deslocam do shopping para o centro histórico. Então, nós temos aí 3 linhas de metrô e 4 ônibus. Aqui, olha, foi feito um esqueminha para entender. Então, ele parte do hotel, ó, ele tem aqui 3 possibilidades, né? O metrô 1, metrô 2, metrô 3, e depois ele pega no shopping, são 4 opções de ônibus, para daí ele chegar finalmente no centro histórico. Aí, seguindo aqui, vemos que a pergunta: de quantas maneiras João pode sair do hotel e chegar até o centro histórico passando pelo shopping? Solução: o diagrama de árvore ou árvore de possibilidades é útil para analisar a estrutura de um problema e visualizar o número de combinações. Então, olha aqui o diagrama de árvore. Eu sei que dá um pouco de trabalho, né? Porque aqui a gente chama de diagrama de árvore, porque tem esses risquinhos que parecem, né, os galhos da árvore, que vai dar 12 caminhos. Claro que você não é obrigado a fazer assim. Você pode fazer um outro caminho que eu vou mostrar agora, tá? Mas eu estou só mostrando que existe essa possibilidade também. Então, aqui, ó, se existem 3 possibilidades de sair do hotel e chegar até o shopping, e do shopping para o centro histórico temos mais 4 possibilidades, então o total de possibilidades é 12. Por que é 12, né? Outra maneira de resolver o exemplo seria pelo princípio fundamental da contagem, efetuando a multiplicação, como eu havia falado no início, com letras, né? Então, é só fazer 3 vezes 4, que é igual a 12. Tá? Então, ou faz por aquele método da árvore, né, da árvore que a gente viu agora de pouco, anteriormente, ou dessa maneira, tá? Agora, vocês terão que fazer aí o formulário, que é com as questões do nivelamento. Peço que agora façam as atividades do formulário com muita atenção, porque vão valer nota, e façam, né, vejam esse vídeo, prestem bem atenção, para que não, né, para que consigam uma nota boa. E essa nota será usada para compor, né, a sua média de orientações de estudo. E qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus.